Hoje eu vou bater um papo com a Cássia Cursi, essa menina super empreendedora, né? Incrível, com grandes inovações na estética, tão nova, né? Ganhadora de prêmio e tudo, mas a gente vai conversar hoje, vocês vão entender um pouco mais do que eu estou falando aqui. Hoje, esse bate-papo com a Cássia Cursi, esteticista e cosmetóloga. Eu sou Rico Porto e esse é o Estética Lovers Podcast, apaixonados por estética. Estética Lovers Podcast, apaixonados por estética. Cássia, me conta, a primeira coisa que eu quero saber, olha, a gente se conhece assim meio que dos bastidores, né? A gente teve algum contato. Depois disso eu fiquei mais te admirando, o trabalho assim nas redes, Sim. Acredito que você é o meu também, a gente Sim, sempre tá ali toda a trocando vida. likes e aquela coisa, mas eu não conhecia a fundo o seu trabalho, então vai ser uma super oportunidade para eu conhecer também. Então, tinha te falado, né, que vai ser um bate-papo de forma bem natural, porque realmente eu quero conhecer a Cássia Cursi e o seu trabalho mais a fundo, mais do que o que eu vejo ali na rede social. Então, para começar, vou te dar aí um tempo para você se apresentar e depois eu vou te fazer algumas perguntas do meu interesse. Sim, fechado. Vamos lá então. Bom, para quem está ouvindo, né, esse podcast do nosso maravilhoso Rico, meu nome é Cássia Cursi, eu sou esteticista, cosmetóloga. Eu gosto de me apresentar como empreendedora, né? Sim. Então as pessoas sempre quando me perguntam, falam, Cássia, o que você é, né? Eu sou empreendedora. E a estética, ela veio para que eu conseguisse fazer através da nossa profissão algo para a vida das pessoas, Sim. né? E aí, hoje eu tenho a minha própria clínica de estética, né? Que foi o que você falou das premiações. Sim. As premiações em si são vindas da clínica. Da prática ali, clínica. Da prática, isso, 100%. Né? E isso fez com que outros profissionais conhecessem o meu trabalho. Então, eu falo, Rico, que é como se fosse um chamado. Sim. Né? Eu recebi um chamado de outros profissionais. Sim. Né? Então, eu não me via, por exemplo, ajudando outros profissionais. O meu foco era 100% clínica. Né? Só que com o andar da carruagem, com o crescimento, né, da marca, e aí uma coisa legal de se falar, porque eu não via só Cássia Cursi como um nome. Cássia Cursi esteticista, né? Eu sempre coloquei... Inicialmente eu não gostava do meu nome. Sabe quando você vai montar uma empresa, aí Sim. você fica assim... Que nome que eu vou... Eu vou colocar o meu nome? Não Sim. tem nada a ver, né? Não, sei lá, estranho. E depois, né, eu fui... tendo uma nova visão sobre isso, é uma coisa que eu quero falar aqui para as profissionais que estão me ouvindo, né? Que é essa relação de honrar a nossa própria história. Sim. Né? E eu tinha, assim, uma certa dificuldade no início, aquele receio que toda pessoa já deve ter sentido, por exemplo, de se subestimar, Sim. de achar que não merece, de achar que não é para ela, né? De achar... Acho que pelas pessoas já me falarem muito quem você pensa que é, Sim. né? Isso causava um certo bloqueio. Mas aí eu vi que eu poderia derrubar isso. E foi Perfeito. quando Cássia Cursi, para mim, se transformou numa marca. E eu decidi lutar para que eu transformasse o meu nome em uma marca. Muito bem, mas antes disso ainda, eu quero voltar lá no Cássia Cursi estudante. Vamos. Eu quero saber um pouquinho aí, pode falar de forma resumida, Sim. um pouquinho da tua história antes de ser a Cássia Cursi, se enxergar como empreendedora e como a Cássia Cursi marca. Ótimo. Vamos lá, então. A estética me escolheu, né? Eu lembro quando eu saí da... A gente tá no ensino médio, não bate aquela... ansiedade do que fazer. Gente, eu era louca, fissurada pra cursar medicina, né? Então eu fazia cursinho pra medicina, caía de cabeça, estudava o dia inteiro, cheguei a ficar perto na lista de espera. Só que daí eu sabia que era da área da saúde, né? Medicina. E aí eu ia mais pra uma parte dermatológica, cirurgia plástica, eu não pensava muito. Só que, gente, eu sou do interior de São Paulo, meus pais são assalariados. Que né? lugar? Eu tinha Qual o nome Queiroz. lá? Queiroz. 3.500 habitantes, nada, Nossa, gente. Assim, é uma gente. cidadezinha muito Eu acho pequena. que eu já coloquei 4.000 numa live. Vixe, com certeza. Você colocou uma Queiroz, com certeza, de verdade. Né? E aí, o que acontece?
eu sempre fui de uma família muito humilde, não tinha condições, né? E eu queria estudar. Então, todos os cursinhos que eu fazia e prestava para medicina eram todos esses cursinhos públicos e tudo mais. Então, com isso, eu sempre fui muito dedicada ao estudo, né? Sim. E uma coisa que eu tenho, acho que isso me ajudou na questão do empreendedorismo hoje, é que lá atrás eu não aceitava muito as minhas condições. Acho que você também tem esse tipo de perfil, né? Eu conheço a tua história. Então, eu não se conformar, né? Não me conformava, Rico. Eu nunca me conformei com a situação da minha história. Então, por exemplo, você nasceu no interior, os seus pais são assalariados, cidade pequena, você vai ter que trabalhar na prefeitura, isso aí mesmo, e no acabou. mercado, isso, né? E eu não me via. O engraçado é que assim, eu não me via sendo mais uma. Sim, não diminuindo essas pessoas de maneira nenhuma, né? Nunca. Mas eu acho que é a questão de perfil mesmo. Tem pessoas que vivem nessa condição e são felizes, né, nessa condição. Só que eu não me via, mas você sabe? não se via. E não por arrogância nem nada do tipo. Sim. Mas eu sentia dentro de mim que eu poderia construir mais. Sim. Né? Eu só tinha o medo de enfrentar os meus sonhos. Então, foi quando eu decidi... Que é normal, é totalmente normal né? Uma também. adolescente de o novo, 17 causa anos. estranheza, medo, é normal. Isso, hoje eu tenho 27 anos, né? Mas quando eu fui pra área, eu tinha 18 anos, eu tava num cursinho público, né, da Unesp, eu lembro que eu recebi um e-mail que eu tinha prestado um monte. Eu passei em tudo que vocês imaginarem. Eu passei em nutrição, odonto, eu passei em fisioterapia, eu passei em terapia ocupacional. E aí, o curso que eu estava pesquisando, que eu fui para ver da área da estética, né? Era particular e nunca que eu teria condições de pagar ou os meus pais pagarem, mesmo se eu trabalhasse, o salário da época nem pagava. Sim. Hoje, um salário mínimo não pagaria a parcela do curso. E eu queria em específico lá, né? Eu me formei na Embi Morumbi. Na época que eu me formei, que eu comecei a estudar, 2012, não tinha os cursos que a gente tem hoje. Então, hoje já tem muito mais bacharelado, já tem um tecnólogo. Tem mais opções, em 2012 não tinha muito, né? E eu lembro que eu queria a melhor, que na época era a Embi Morumbi. É uma instituição de referência no nosso país, Sim, né? E aí eu me dediquei aos vestibulares, porque na época tinha o ProUni, né? Então, ainda tem, eu acho que ainda tem. E aí eu me dediquei ao Enem. E eu passei. Eu fiquei entre as 3 bolsistas naquele ano da turma. Nossa, né? Que coisa boa. E aí foi uma reviravolta na minha vida, porque assim, no dia que eu recebi o e-mail, eu tava dentro da sala do cursinho, e antes de começar a aula eu tava vendo o e-mail, eu saí pra fora louca, maluca, mãe do céu, eu acho que eu passei, agora eu não sei o que eu faço, eu continuo aqui, eu vou pra lá. E aí minha mãe sempre me apoia também, sempre me apoiou. E ela falou, ai meu Deus, Cássia, né, já ficou louca, né? Toda que eu vou te manter lá? Porque tinha toda essa questão, toda né? Uma logística, como que eu vou te manter, né? O que eu vou fazer? Mas vamos lá ver se você consegue a oportunidade, porque tinha questão de aprovação e tudo, né? Então eu fui. A gente foi num dia, quando eu cheguei lá, aprovou tudo. Ela falou assim, eu lembro que ela falou, mãe, se ela quiser, ela começa amanhã, né? Que a gente já vai muito... Eu ainda era molecona presa no pé da mãe, né? E eu, mãe do céu, e agora? Mãe. Minha mãe chorava, eu vou ter que ficar... Aí, gente, vocês imaginam, interior de São Paulo, 3.500 habitantes. Sim. Você indo buscar o seu sonho numa cidade grande, capital. Eu nunca tinha pegado um ônibus circular, metrô. É história de novela, né? Porque em Queiroz... Da menina que veio do interior. Isso, Rico. Porque Queiroz a gente faz tudo a pé, andava de bicicleta. Entendeu? Tudo pertinho. Então, eu lembro que foi essa tudo muito tumultuado, muito rápido, né? E eu decidi pegar essa oportunidade, que é uma coisa até para vocês gravarem aqui, vocês vão entender por quê. Eu tinha uma oportunidade na mão. Por que eu iria... Por que não? Eu pensava, por que não? Se eu não gostar, eu posso encerrar, eu posso terminar e depois eu vou ter tempo de fazer, né? Outras coisas. Tô nova. E aí eu fui, né? Decidi encarar, fui. Eu passei em escola pública, passei em estadual, em faculdade estadual. Falei não para as faculdades, né? Sim. Em outros cursos e decidi, de fato, ficar ali. Só que ali, para mim, foi muito desafiador, porque daí agora a gente começa a entender o porquê do empreendedorismo em si, o porquê que falou mais alto em mim. Sim. Eu comecei a me frustrar. Antes disso, deixa eu abrir só um parêntese aí, que é aquela coisa que muita gente tem a visão de que o esteticista ele é um profissional que escolheu a estética por frustração, um médico frustrado não conseguiu medicina, não conseguiu outros cursos ditos como superiores e foi para a estética porque era o jeito. Não,
aí tá um claro exemplo de que você escolheu a estética. Você teve outras oportunidades, mas você escolheu a estética. Sim. E eu vejo muito isso também. No meu caso, da mesma forma, quem conhece a minha história sabe que eu passei por outros cursos, como fisioterapia, por exemplo, e eu escolhi a estética e cosmética. Então, é bom que a gente observe por essa ótica a estética e cosmética, com esse valor. Legal. Né? Isso. Sim, continua, Cássia. Não, então, e aí foi justamente isso, né? Eu comecei a me encantar pela proposta, porque eu sempre faço análise de grade, tudo que eu vou decidir fazer da minha vida, então a gente sempre faz uma análise, né? Então eu levantei aquilo e falei, pô, isso aqui é muito legal, né? Por que não? Então foi onde eu caí de cabeça. Sim. Só que daí, inicialmente, por eu ser muito junto a tudo que eu faço, muito dedicada a tudo que eu faço, e eu era bolsista, eu tinha que ser a melhor da sala, né? Então, tem a questão das notas também. Se a gente tirasse menos de, acho que na época a nota era bem alta, era 8,5, 9,5. Era bem exigente. Muito, né? Então eu era sempre as primeiras da sala, não só para conter a nota, mas era de mim também, né? E aí eu lembro que desde o começo eu procurava por estágios na área. Então, desde o começo, eu fui estagiária. Isso é uma visão legal para passar, principalmente para quem está começando, para quem é estudante. Não medir esforços, mesmo que você não sabe muita coisa. Mas para estar dentro do mercado de trabalho, grudar nos professores, sabe? Buscar oportunidade, eu fazia isso. O mercado real, né? Porque a gente tem uma diferença entre o que é ensinado, entre a teoria e a prática. Muito. Então, quando a gente pode estudar empreendedorismo, você pode estudar prática clínica, você pode estudar, mas quando você cai lá dentro do negócio em si, funcionando com pessoas reais, é outra coisa, não é verdade? Isso, e foi justamente isso que aconteceu. E eu me via, né, eu fui com muito amor fazer os estágios, mas, gente, eu tava no segundo semestre. Ou seja, eu não sabia nada, então eu era, lá dentro eu tava para aprender, né? Então, o que me mandavam fazer, eu fazia. Mas foi aí que eu comecei a pegar, me chamar a atenção algumas coisas, que foi o meu primeiro momento em que eu quis desistir. Acho que talvez muitos profissionais sentem isso também, né, de desistir da estética de alguma forma, por algum motivo, e eu senti isso desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade, no meio semestre pra frente, sabe? Que foi quando eu entrei dentro de um estágio que era aqueles tipos de empresa que é em série, atendimento em série. Várias cabines ali, várias cabines, vários atendimentos. E eu tava ali para trabalhar, né? Só que eu comecei a ficar assustada com aquilo, porque a gente já tava entrando numa visão da individualidade, do paciente e tudo mais, e eu não tinha autonomia nenhuma. Sim. Então eu tive que desassociar uma coisa... Isso aí é um choque de realidade. Nossa, muito grande, porque daí eu falava, caraca, mas tudo que eu tô aprendendo não é bem aqui assim, tá totalmente né? diferente. Tá diferente. Mas aí também eu não tomei decisões precipitadas, eu tive o sentimento. E aí eu tive que começar a fazer um processo que eu até ensino muito hoje para as profissionais, que é a desassociação. A gente entender o que de fato é, né, e o que precisa ser. Então, eu entendi que ali não era a estética que era ruim. Sim. Eu entendi que existem empresas, existem setores, existem instituições que têm uma linha de tratamento, assim, uma linha de mercado, né? Um modelo de negócio diferente. Diferente, isso. Então, eu comecei a entender também que existem profissionais que, infelizmente, faltam com a ética e existem profissionais que são completamente comprometidos e tudo mais. Com certeza. E isso também é a realidade. É a realidade. A realidade é essa. Entendeu? Existem pessoas que vão seguir o protocolo como ele deve ser feito, e tem pessoas que não estão nem aí, nem conhecem sequer. Exato. Então, eu lembro, hoje eu tenho uma dor crônica, né, nos braços, justamente por um dos estágios que eu fiz no começo, assim que eu entrei na faculdade, com 2, 3 meses, né? Nossa. Porque eles mandavam fazer um ultrassom de 10 minutos rotacionando sem parar. Rotacionando o negócio o punho. queimando a pessoa. O negócio queimando a pessoa, eu lembro do desespero que era, e não, tem que atender, é assim mesmo, Sim, é um tal de assim mesmo, né? A repetição, né, naquilo ali o dia Isso, inteiro. eu lembro que eu cheguei a atender 30 pessoas em um dia. Meu Deus, o negócio então era bravo. Até quando eu desmaiei no momento ali que eu não conseguia sair pra comer, entendeu? Isso. Foi um pouco pesado. Loucura. E aí eu falei, eu ligava pra minha mãe, né? Ligava pro Renan, meu noivo, e falava assim, não é possível que eu escolhi, não é isso que eu quero pra minha vida.
Não tem nexo, eu tô estudando pra você, isso. Né, olha o que eu pensava, pensar Rico. que realmente aquilo ali era estética e que você estava fadada a isso. Você entendeu? Você ia ralar tanto na universidade super, Você tirando entendeu? boas notas para virar isso, uma profissional que desmaia no trabalho. Não, doida, e sem tempo, e sem não conseguia respirar, isso, sabe? nossa, Então eu fiquei um pouco desesperada naquele momento. Foi meio traumatizante esse primeiro contato, Foi. Né? Só que daí eu não parei, de novo, eu tive que desassociar, poxa, tá ruim, tá difícil, mas não é, a estética não é isso. Aquela empresa trabalha dessa forma. Bom, ou você se adapta e tá tudo bem, ou você sai, você decide, né? E aí foi quando eu saía, né? Eu chegava a ficar 2, 3 meses em um estágio e buscava sempre outro. Então eu fui pulando de várias empresas justamente para buscar essa experiência. E conhecendo perfis diferentes também, Bastante, né? Então isso é até bom porque isso me deu experiência de comunicação. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito nenhum tipo de estágio, por mais que foi dolorido, foi difícil. Até as experiências ruins, elas trazem aprendizados, né? Muito, né? Até porque os erros que eu vi lá atrás, que pra mim era erro, pra empresa não era, mas pra mim era, né? Eu não cometo hoje na minha empresa. Sim. E o que foi bom, o que é assertivo, eu também vou modelar. É o filtro, né, que a gente vai tendo. É o filtro. Né? E foi quando eu comecei a fazer um monte de outros estágios e sempre me frustrando. Infelizmente, eu sempre me frustrava, até que eu trabalhei como estagiária na Tony Derme, que foi o último emprego que eu tive, né, como estagiária. E aí, por indicação de professor, né? Então, grudem nos professores, né? Que eles são a nossa chave para impulsionar muitas vezes. Com certeza, é o network ali que a gente precisa às vezes, né? E aí, a questão da dedicação, então eles sempre me chamavam, né? E aí eu lembro que ali eu aprendi muito, ali eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira palestra na vida. Sim, que inclusive é uma empresa incrível, né? Vale ressaltar aqui, né? Que é uma empresa exemplar no nosso país. Muito. Então, eu fiquei muito orgulhosa de trabalhar ali. Só que daí lá eu fazia como se a gente fazia os testes dos aparelhos, para vocês entenderem, né? Então, eu estava por trás dos testes. Então, a gente pegava associação com produtos cosméticos, a gente levantava estudo de caso, né? Então, a gente atendia, tinha um laboratório lá, e a gente atendia os estudos de caso. Então, eu estava ali numa parte mais técnica em si, de aplicar, colher esses resultados, fazer fotografia, isso, era muito legal. Eu tive uma experiência fantástica lá dentro. Que maravilha. Tive grandes pessoas que me ajudaram ali, né? E aí eles queriam me efetivar, né? Porque daí eu ia terminar a faculdade, eles queriam me efetivar. E vocês vão dar risada do que eu vou falar. Mas hoje eu ensino sobre vendas, né? E naquele momento eles falaram assim, Cássia, a gente quer te efetivar, né? Só que daí a gente precisa de você na venda. Também. Aí o que eu falei pra eles, né? Eles devem lembrar. Eu falei assim, eu não gosto de vender. Meu Deus. Na época eu falei isso. Nossa, sensacional, isso é muito bom. E nossa, vai ser demais. Mas eu não gosto de vender. Por quê? No meu coração, o que tinha? Clinicar. Sim. Eu queria estar ali fazendo, atendendo o paciente. Aí foi o primeiro dilema da minha vida. Sim. Porque olha na minha cabeça como estudante, né? Eu volto para o interior de São Paulo e eu tô retrocedendo, ou eu fico em São Paulo onde tudo acontece e eu faço acontecer com o que eu tenho ali. Sim. E eu entrei num conflito naquele momento, né? Sim. E eu decidi não ficar. Então, conversei com eles e tudo, fez ali até onde precisava. Mas você decidiu não ficar lá e não decidiu ficar em São Paulo também, por quê? Sim, por quê? Questão financeira na época. Então, por mais que eu estava estagiando lá com eles, não, mesmo sendo efetivada, eu não teria como ter um sustento ali. E aí, meus pais me ajudavam. Só que eu saindo da faculdade, meu irmão ia entrar. Então, não ia dar para ajudar os dois. Sim. Então, eu entrei num conflito tanto financeiro, que eu vou ficar ali, mas eu vou só pagar o aluguel. Não dá, né? E aí, não é melhor, então, eu voltar? Que daí eu fui pensando assim, então, e se eu voltar e procurar algum trabalho por lá? Eu já fui com o pensamento de trabalhar em alguma clínica. Sim. E aquela coisa também de, já me ajudaram bastante, agora é hora de... Pra mim, entendeu? Eu assumo muitos VOs. Então, pra mim, assim, aquilo ali não era congruente, sabe? Com os meus princípios. Então, caramba, né? Não posso exigir nada ali, né? Eu não posso pedir dessa forma, sendo que tem outras possibilidades. Então, foi uma experiência incrível lá, né? E eu decidi voltar.
Só que eu voltei para Queiroz, gente, só que eu voltei contrariadíssima. Contrariadíssima. Voltei com o coração chorando, falei, eu tô retrocedendo aqui, não tem nada, cidade pequena. Pensamento pequeno, pensa na escassez. Pior escassez, eu tava na escassez. A ponto de sentar no chão e chorar. De fazer o que eu vou fazer agora. Né? Por quê? 2015, que foi quando 2014 eu me formei, 2015 eu voltei. E aí teve uma crise também, não sei se você lembra, teve uma crise financeira em 2015 para 2016, a gente enfrentou uma crisezinha assim. Então ninguém contratava, eu acho que eu mandei O país estava em instabilidade política e por isso entrou em instabilidade econômica também, eu lembro desse período. Você lembra? Então foi muito difícil, eu mandava muito currículo, né, nas regiões, porque eu estava em Queiroz não tinha nada, absolutamente, né, da minha área. E aí eu mandava nas cidades vizinhas, né? Mas mesmo assim não consegui oportunidade. E foi onde eu entrei em desespero de novo. Né? Eu falei, o que eu vou fazer? Né? Eu não sei qual que é a sua religião, qual que é a sua fé, o que você acredita ou não, e você também que está me ouvindo. Mas aí eu conversava muito com Deus, né? Sim. E eu pedi uma instrução. E eu falava, fala comigo, porque eu não tô vendo mais o que fazer. Sim. E naquele momento, sentado no chão da sala da minha casa, lá na casa dos meus pais, ele falou assim, segue o que tem no teu coração. Eu falei, o que tem no meu coração agora é abrir o meu negócio. Sim. Só que como que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? Eu não tenho lugar, eu não tenho aparelho, eu não tenho... Agora a gente entra num conflito que você que está me ouvindo vai entender o que eu estou falando, né? No começo é muito difícil, então eu não tinha nada. Sim. Como que eu vou começar? Mas na minha conversa interna era isso que me apontava. E eu comecei a entrar de novo na questão do não aceitar a situação. Eu não aceitava que eu tinha estudado na melhor escola de estética na época do país. Eu não aceitava que eu tive as melhores oportunidades e eu iria aceitar de novo... Voltar pra ficar sem nada. Me ser vítima do processo, né? Me colocar numa situação de, ai, pobrezinha, tadinha, não tem, não consegue, ai, que dó. Eu nunca odiava isso, né? Talvez, às vezes eu falo isso, as pessoas acham um pouco rude, mas a raiva me impulsionava, sabe? Muitas vezes. Na força do ódio. Isso! Aquela força do ódio que a gente vai treinar, que às vezes a gente não quer treinar e vai treinar no ódio. Assim mesmo. Isso, né? Então eu tenho muito essa coisa do fazer o que é preciso fazer, Sim. né? E eu lembro que na época a gente não tinha Instagram igual é hoje, né? Então eu tava mais no a Facebook. Rede social não era essa coisa que é hoje, né? O que eu fiz, Rico? Eu falei, bom, eu sou uma profissional, né? Eu sei fazer. Eu não sei como eu ainda vou fazer isso, mas eu tenho algumas coisas que são importantes. Então eu comecei a segmentar o que eu tinha. Comecei a analisar, de novo a análise, né, das possibilidades. Sim. Aí eu parei para respirar um pouco e falei, bom, eu tenho as minhas mãos, eu tenho conhecimento e eu tenho coragem para fazer acontecer. Já tenho bastante coisa. Aí, pensei, caramba, não, então eu tenho mais do que o suficiente inicialmente, né? Quando eu pensei que eu não tinha nada, eu parei para analisar e, caramba, eu posso ter um começo aqui. E foi quando eu comecei a divulgar no Facebook, porque até então a Cássia Cursi era filha do João e da Cidinha Cursi, né? Então, eu não era ninguém conhecia, por exemplo, a Cássia como a profissional esteticista, né? Eu era ainda filha dos meus pais. Sim. Então, eu fui para as redes sociais mostrar o que eu fazia. Porque em 2014, 2015, ninguém sabia o que era uma limpeza de pele, uma massagem. Hoje a gente tem muito mais informação. Tem. Mas num levantamento que eu perguntava para as pessoas, você já fez limpeza de pele? Você já fez? Contato com a estética e tal? Não, ninguém sabia. Isso aí é luxo. Isso aí, imagina, né, que alguém vai pagar para fazer essas coisas. Aqui não tem espaço para você, não. Então eu acabava ouvindo muito isso. Você imagina uma jovem, querendo ou não, 18, 19, 20, 21 anos, né? Buscando começar e não conseguir, porque também tá tendo influências externas falando para você que não vai dar muito certo. Sim. Peguem essas referências. Que eu fiz até um vídeo, só te cortando um pouquinho, que eu falei exatamente isso. Em um determinado momento eu recebi uma pergunta ali na rede social,
da menina perguntando como ela poderia se destacar na cidade, sendo que as pessoas não tinham a cultura de fazer estética. Então, ela estava meio que reclamando ali da cidade dela, porque as pessoas não tinham cultura de fazer estética. Eu falei, então, transforma esse problema em uma oportunidade para você. Isso não é um ponto negativo, ao meu ver. Se as pessoas não conhecem, então vai ser você a pessoa que vai levar esse conhecimento para elas. E vai na ser pracinha, referência, né? No evento, na comunidade, na igreja, enfim, aonde quer que você vá, faça eventos e mostre o que você faz e mostre que a estética ela pode estar próxima das pessoas, não é algo que é um artigo de luxo reservado para uma elite, não. É para todos. Isso. E foi o que eu comecei a fazer, entendeu? Porque vocês vão entender, hoje eu sou fundadora da Revolução Estética, né? Revolução Estética, mais pra frente eu explico para vocês. Mas nós contemplamos o que a gente chama de marketing, que é gerar o desejo nas pessoas, né? Através do que nós fazemos. E a venda em si, autoliderança, uma questão de empreendedorismo, gestão pessoal, gestão empresarial, várias coisas. E lá, quando eu me deparei com isso, eu era muito amadora, então verdadeiramente eu não sabia como divulgar, eu não sabia como falar, eu não sabia como vender, né? Que é uma grande dificuldade que hoje nós temos na nossa área. As profissionais se especializam muito em parte técnica, né? E às vezes ela não sabe vender, né? E isso é uma coisa que prejudica muito hoje uma visão de negócio. Então, naquela época, eu não sabia como divulgar, o que eu ia fazer, era panfleto, mas todos os recursos que eu tinha, eu fazia amadoramente, sabe? Sem nenhuma técnica, sem estudar nada sobre isso. Só que daí, cara, eu comecei a postar no Facebook e alguém me chamou. Então, eu postei, acho que na época, sobre massagem, porque lembra que eu só tinha as minhas mãos? Então, eu comecei a falar sobre massagem, né, na época... Só uma curiosidade, essas mãos foram treinadas por quem lá na IMB? Olha, foi André Ness. Ah, eu sabia. Eu ia te perguntar direto, né, mas eu falei, vai que não era ele... Mas o cara é sensacional, nossa, né? Pelo amor de Deus. Foi nosso grande mestre ali na parte da massoterapia. Teve outros professores. Eu tive Margarete, né? A gente teve Regiana Gandhi, que foi da questão do facial, muito, Padovês, né? Que coisa maravilhosa, né? Então, os recursos sim, eu tive uma base muito boa, né? E aí, eu tava, né, com toda a base para fazer como, né? Então eu sabia como, já tinha estagiado, já tinha pegado vários estudos de caso, enfim. Só que eu não tinha espaço, era aquilo que eu falava. Mas eu falei, eu vou divulgar para as pessoas, para elas pelo menos conhecerem o meu trabalho. Gerar curiosidade, uma forma de interesse. Começar. E foi quando uma pessoa me chamou, né? E falou, Cássia, eu queria fazer uma drenagem linfática. Por quê? Gente, nem creme eu tinha para fazer uma modelagem, nem nada desse tipo. E drenagem linfática, a gente não necessariamente precisa de um veículo ali. Então, eu fui bem naquela clássica, na clássica da clássica. Sim. E aí foi quando eu falei para a pessoa, olha, sim, claro, eu posso te atender, mas eu posso ir até a sua casa, né? Ela falou, eu não posso ir na sua? Aí eu falei assim, pode, né? Que era uma pessoa conhecida. Falei, pode. Gente, meu primeiro atendimento foi na minha cama. Eu juro pra vocês, eu transformei o meu quarto num ambiente de trabalho. Então, não tinha guarda-roupa, eu tinha só um multiuso, né? Porque eu fui pra São Paulo, tirou tudo. Então, daí tinha só um multiuso e uma cama pequena, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei, fiz um pato bem bonito, eu tenho essa foto, eu sempre falo lá no Instagram, tá ligado? Você sabe. E aí foi naquela, sabe? É um cisne, não vai avacalhar, é um cisne lá. E aí, o que acontece? Deixei lindo, como se fosse um atendimento no melhor spa do mundo. Tava bonita, cabelo arrumado, roupa, vestimenta, tudo, anamnese, tudo completo. Perfeito, gerei uma experiência ali para a pessoa. Divulguei isso, que eu estava atendendo. Sim. E foi daí quando mais pessoas começaram a perguntar como que funciona, eu quero isso e tudo mais. Eu sei que, gente, no primeiro mês, pasmem, eu atendi 2 pessoas. Eu falei, caraca, como assim, né? Eu postei um negócio que daí trouxe a pessoa pra mim e eu ganhei um dinheiro ali, né? Só que ainda, amadoramente ainda, né? Então,
eu queria cada vez mais deixar de uma maneira cada vez mais confortável e tudo. Então, minha prima é fisioterapeuta. 0,2% da população de Queiroz você já tinha atendido ali. Uai, né? 2 pessoas. 2 pessoas. Aí eu falei, opa, aqui tem, né? Então tem alguma estratégia aqui por trás que as pessoas se sentem atraídas por aquilo. E eu comecei a continuar nesse amadorismo mesmo, né? Para eu entender como que eu ia expandir isso, o que eu ia fazer, porque até então era R$0 no caixa. Aí, de repente, tinha R$100, que eu acho que na época eu cobrei R$50, alguma coisa assim. E eu reinvesti esse dinheiro. Então, eu peguei maca emprestada, né, de uma prima minha que é fisioterapeuta, e na época eu precisava comprar um kit de limpeza de pele. Por quê? Eu comecei a fazer tanta divulgação da massagem em si, só que as pessoas começaram a perguntar: ah, mas você não faz facial? Ah, mas você não faz o rosto? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falei, pelo menos a limpeza de pele, vamos dar o start. O que eu vou fazer? E eu ainda não tinha caixa suficiente, né? Eu peguei R$256 emprestado com o meu irmão. Paguei ele com tatuagem um tempo depois, tá, gente? Tatuagem mais cara do que eu paguei. E aí ele falou, não, compra o kit. Aí eu comprei esse kit, na época, aqueles kits básicos de estudante, e comecei a divulgar a limpeza de pele. Bens a Deus por esses kits de entrada. Bens a Deus. Né? E aí o que acontece? Comecei a divulgar e, lógico, na época a minha limpeza de pele custava R$60, porque eu não sabia nem quanto colocar o preço. Que isso é uma coisa que a gente ensina hoje na Revolução Estética, porque as pessoas não sabem nem precificar. E isso é muito importante, porque várias vezes eu me peguei enquanto profissional sem esse conhecimento. A gente tem, como você falou bem, muito conhecimento técnico em diversas áreas, até mesmo nas nossas formações acadêmicas, mas essa parte de negócios nos falta. Não tem. E aí eu lembro que eu perguntei para minha professora, né? Eu falei, quanto que eu cobro? Né? Então, tipo assim, sem noção, sem base nenhuma, né? E isso, lógico, mais pra frente teve que ser mudado. E aí depois comecei a atender limpeza de pele, montei uma salinha com maca emprestada dentro do meu quarto, deixei com cara de consultório, sabe? Sim. Comprei uma mesinha, enfim, atendi a pessoa na mesa, tudo bem arrumadinho. Aí as pessoas começaram a perguntar sobre mancha, sobre ruga, aí começou, né, a questão. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Vai ter que investir cada vez mais. O negócio foi escalando. Recursos, E aí foi quando eu comecei, né, a buscar os aperfeiçoamentos. Eu estudava muito nos livros em si, porque eu não tinha como pagar cursos também, né? Então, eu sempre fui muito autodidata nessa questão de estudar, de buscar e tudo mais. E aí eu lembro que naquele momento eu comecei a trocar a visão das pessoas com relação a mim, que é hoje o que a gente fala no empreendedorismo, que é sobre o posicionamento. O que é o posicionamento? É o que eu quero que as pessoas pensem sobre mim, o que eu quero que elas vejam sobre mim, né? Que foi quando eu comecei a mudar a forma como eu me vestia, mudar a forma como eu falava, por mais vergonha que eu tinha. Gente, eu tremia para falar numa câmera, né? O primeiro vídeo que eu fiz, a primeira live que eu fiz na vida foi ainda no Facebook, porque no Instagram nem tinha esses negócios de live, né? Ainda. E eu lembro que eu tremia em todo o processo, mas eu sentia que eu precisava ainda continuar levando isso para as pessoas. Sim. Então, às vezes, hoje as pessoas entram lá no perfil, vê a Cássia se desenvolvendo, falando e tudo mais, mas esquece que também começou travada, falava igual um robô, tinha medo, tinha vergonha. Mas foi. Isso, e é o que eu ensino hoje para as profissionais, né? Porque muitas ainda têm essa trava, essa resistência. Sim. Aprender a quebrar a resistência não é fácil. Só que a coisa mais poderosa para a quebra da resistência é fazer. Mesmo feio, mesmo errado, mesmo sem tudo completo. Enfim, isso proporciona a gente escalar. E foi quando eu comecei a atender nessa salinha. Eu andei em todos os quartos da casa da minha mãe. Então eu fui pro meu quarto, depois eu mudei pro quarto do meu irmão, que ele saiu pra faculdade, eu fui pra lá. Aí depois minha mãe tinha um ar-condicionado no quarto dela. E ela falou, se você quiser usar esse quarto aqui que tem ar-condicionado pra deixar mais confortável, eu vou pros outros quartos, que são mais frescos, né? Sim. Aí ela também deixou... E olha só, já tava ganhando uma moral em casa já. Porque pegar o quarto com ar-condicionado, né? Eles estavam não é pouca coisa não. Pera aí, ó, você quer o meu quarto? Poxa vida. Sim, né? Que legal. Então, fora o apoio também, né? Muito legal. O apoio, né? Então eu tive, sim, muita
muita sorte, entre aspas, com relação a isso, né? Porque meus pais sempre me criaram aquilo. Faça o que você realmente quer, pro bem e pro mal, você vai sofrer as consequências disso, né? Então, vai. E aí, o que acontece? Dentro dessa salinha, eu tinha ainda a questão do amadorismo, né? Então, eu estava crescendo, as pessoas estavam me vendo. O que eu precisaria fazer? Procurar um ajuste na vigilância. Abrir um MEI, então estava buscando essas questões, né? Para enquadrar ali, começar a transformar isso, de fato, num negócio. E aí, esse quarto da minha mãe, que ela ofereceu na frente, ele dava acesso para fora. Para a rua. Então, se a gente abrisse uma porta e colocasse uma pia, adequasse um consultório, porque do lado tinha um banheiro, ele poderia ser utilizado de forma legal, por exemplo. Sim, né? Regularizar tudo bem certinho. Isso, e foi isso que eu fiz. E foi dentro dessa salinha, desse quartinho que tinha, acho que 3 metros por 4, era bem pequenininho assim, que eu tirei essas premiações que você falou, tem muitas premiações e tudo mais, né? Que foi quando eu comecei a mandar para os congressos, de novo, buscando oportunidades. Então, eu não esperava chegar, não esperava dar certo, não esperava ter nada ninguém muito. me enxerga aqui, aí você ficar esperando alguém te enxergar. Entendeu? Não, você vai correr atrás para fazer ser vista. Sim, né? Então eu vejo que você sempre divulga essas coisas que as empresas pedem para levar resultado, né? E tudo Premiação, mais. concurso. Era isso que eu fazia. Eu buscava isso, sabe? E eu sempre mandava ali os procedimentos, tudo que a gente estava fazendo. E, né, foi quando eu tive uma premiação que foi um divisor de águas na minha vida, em um dos maiores congressos que a gente tem, que é o Estética In, né? Que me proporcionou uma premiação dentro ainda dessa realidade, ganhando pouco, fazendo pouquinho, pequenininha, que me levou para Paris, né? Então era a premiação que me levaria para lá. E eu lembro exatamente disso, até achei curioso o seu sobrenome, né? Eu ouvi ele, Cássia Curso, eu falei, nunca ouvi falar dessa moça. Mas achei interessante, o resultado era muito bom mesmo. Sim, sim. E aí depois disso vi que você ficou mais presente, mais frequente assim nas redes ali. Porque imagina, né? Eu subi num congresso com 3 mil profissionais me vendo, né? Que era o Estética In, ele é lotado. Uma baita oportunidade, né? E aí eu lembro que antes mesmo de subir naquela premiação, eu já tive outras indicações, né? Então eu já tive outros tipos de premiação, por exemplo, profissional destaque, né? Que as pessoas me davam. E aí, involuntariamente também, eu já tinha entrado no Instagram. O Instagram tem uns algoritmos que traziam outros profissionais também, né? Sim. Então as pessoas acabam vendo. Eu tinha muitas profissionais que estudaram comigo na época, e esses profissionais tinham outros profissionais. Então eu acabei atingindo um público profissional. Então elas me viam muito como inspiração. Sim. Né? E elas sempre pediam ajuda. Então as profissionais que até estudavam comigo me pediam ajuda. Porque enquanto eu já estava atuando, mesmo com nada, entre aspas, elas não estavam conseguindo nem começar. Então, Cássia, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Aí elas me perguntavam, você precisa dar um curso, faz um curso disso, faz um curso daquilo. E eu não vejo curso de nada para dar, né? Já tem tudo, procura, senta, estuda e faz, né? Mas não era o curso em si de técnicas. Depois isso foi clareando na minha mente, que era a questão do empreendedorismo em si. Que elas viam em mim uma questão de coragem, uma questão de força, uma questão de como você consegue fazer para estar ali, para fazer mesmo com pouco, entendeu? E aí entra novamente aquela questão de perfil, que muitos não têm o perfil para fazer só. Mas mesmo não tendo o perfil, se ele tem uma boa orientação, ele consegue reproduzir isso dentro da realidade dele, não é verdade? Total, isso você pegou um ponto. A gente chama até de modelagem, né? Então, é como se assim, vamos supor que você não teve pais que te apoiassem como eu. Meus pais não tinham dinheiro, mas eles tinham apoio. Vamos supor que o teu pai falasse, você não vai conseguir, não vai dar certo, para de fazer essas coisas. Sim. É foda pra pessoa ouvir isso, principalmente quem tá do lado. Né? E muitas vezes a gente vai ter que fechar os olhos para isso, porque hoje eu sempre tive apoio, mas se eu não tivesse apoio, eu com certeza teria conseguido da mesma forma. Porque o apoio em si, lógico que ele é uma alavancagem, só que ele não é um essencial, entende? Só que, claro, isso numa visão para algumas pessoas é uma coisa que machuca, é uma coisa que dói. E aí talvez ela fica também, frustrada. pensando nesse ponto, demorasse mais, fosse ainda mais doloroso o processo, né? Sem o apoio. Exatamente, né? Então, e é o que eu falo muito, se você não tem apoio hoje na sua casa, você tem que buscar onde?
você tem que estar aqui ouvindo esse podcast. Você tem que estar nas redes sociais selecionando a dedo, não é seguindo milhares de pessoas, é você selecionando 5, 10 pessoas no máximo para que você vai escutar, mas você não vai escutar só por escutar, você vai escutar e você vai seguir as orientações que aquela pessoa está te passando. Principalmente pessoas positivas, né? Eu penso nisso. Eu gosto muito de seguir pessoas positivas, que sempre você vai observar o conteúdo, sempre está te levando, está te acrescentando e nunca subdividindo e nada desse gênero também, né? Porque o mundo já é tudo meio doido, né? E aí eu sempre fui muito disso, de falar para as pessoas coisas que eu sei que vai ajudar. Então, as minhas profissionais, hoje as minhas mentoradas, né? As profissionais que eu acompanho, elas sempre falam muito isso. Eu até fiz uma caixinha hoje no Instagram, por que você tá aqui, né? E muitas falam, não só pelo conhecimento, pelo conteúdo, mas, Cássia, pelos tapas na cara que você dá na gente, né? Por quê? Falar a verdade que ninguém te fala. Às vezes você quer que passe a mão na sua cabeça, só que você tem que fazer o que você precisa fazer. Você não tem que esperar ninguém ficar te elogiando. As pessoas às vezes querem o elogio. Reconhecimento. Você não vai ter a porra do reconhecimento rápido se nem você ainda reconhece. Você não consegue se encarar no espelho e ver a pessoa que você é e o que você pode fazer. Se você não consegue convencer nem a você mesmo, como que você vai convencer outra pessoa? O primeiro passo é a autoconfiança mesmo. Isso, então eu ensino dentro desse processo, né, até uma questão de autoliderança, a como elas buscarem o encorajamento, a autoliderança, conseguir entender o que elas fazem de muito importante, e é muito valioso, não se subestimar, não ter a comparação negativa, que hoje é muito ruim. Então, uma pessoa começando lá, não tem nada como eu. Aí ela tá olhando a pessoa que já tá ganhando, já tá bem visada, já tá várias coisas. O que ela pensa? Nossa, tô distante, né? Tá distante. Aí se diminuindo, esquece do processo. Então, cara, eu não tenho como, mas qual que é o meu próximo passo? Eu sei que eu quero chegar lá, eu sei que eu vou fazer várias coisas, eu quero a premiação, eu quero ir pra Paris, né? Mas como que eu vou, né? O que eu posso fazer agora com o que eu tenho? Que foi o que eu sempre me questionei lá atrás, sentada no sofá da sala. O que eu posso fazer com o que eu tenho? Com o que eu tenho Olhei hoje. pra minha mão, né? Eu falei, tá aqui, não precisa de produto, não precisa de aparelho, tá? A mão tá aqui, ó. Conhecimento tá aqui. O que você vai fazer, né? E foi quando eu arregacei essa manga e eu comprei a briga da área da estética, que é um nome forte que nós temos hoje, que é a revolução estética, né? Que foi quando as profissionais me pediam para ter curso, eu falava, cara, não precisa de curso de nada. Às vezes você precisa fazer o quê? Se empenhar com o que você já tem, por exemplo, né? As pessoas que nem você tem a plataforma, o conhecimento tá ali. Pega o conhecimento que está ali, aplica, faz 1000 vezes melhor. Mostra o que você faz, mostra o bastidor do que você faz, mostra como que você faz com o conhecimento que você adquiriu, como que você pode comprovar resultado. Porque quando eu não tinha paciente, eu peguei minha avó, peguei meu irmão, tirei fotinho do nariz para mostrar como que era sem extração. Por que a pele Coisa repuxava. Simples, né? Coisa simples, que as pessoas ficam presas tanto em grandes coisas, sendo que a pessoa quer saber por que a pele dela tá repuxando no frio. Por que ela tem que comer melhor? E tem que pensar num passo de cada vez, né? Um passinho por vez, sabe? Então eu fui muito naquela coisa de começar mesmo tijolinho por tijolinho, sabe? E aí eu comecei a ouvir muito das pessoas essa questão, tanto do tapa na cara que precisava ouvir, né? Que ninguém vai fazer por você mesmo, que você é responsável pelo que você faz. Se você não comprar a sua própria briga, você sempre vai baixar a cabeça para os outros, você sempre vai aceitar a condição que você tem. Agora, as duas perguntas que eu te faço é: você vai aceitar a condição que você tem? Então para de reclamar. Não aceita a condição que você tem? Então vamos perguntar, o que eu posso fazer agora? Eu preciso da ajuda de alguém? Porque você vai ter que ceder algumas coisas. Você vai ter que passar por cima desse orgulho. Vai ter que engolir alguns sapos, né? Vai, né? Eu dou um grande exemplo, a gente teve uma imersão agora, eu dei o exemplo da Coco Chanel, né? Que ela teve que também pedir dinheiro emprestado, ela teve que... Não tô falando pra você fazer isso, mas muitas vezes você vai ter que entrar numa plataforma para estudar. Você vai ter que sentar e perguntar para um professor algo mais específico. Você vai ter que mandar um direct para alguém perguntando se a pessoa pode te ajudar de alguma forma. Hoje a gente tem uma questão de oportunidade muito maior. Eu fico lembrando até de algumas vezes que na minha caminhada ali bem no início, lá em 2002 para 2003, como massoterapeuta,
eu tinha X número de clientes e tinha lá uma maca na casa de cada uma delas. E tinha uma mulher que era extremamente chata comigo. Ela falava coisas super desagradáveis para mim. Sempre eu saía de lá pesado, às vezes até com vontade de chorar. Mas dentro daquilo ali, eu sabia que era algo que eu precisava passar. Entendeu? É esse tipo de coisa que eu falo, que é os sapos que às vezes você tem que engolir. Eu saía de lá e falava, eu não volto aqui mais. Mas depois eu pensava, eu preciso passar por esse processo. E esse processo tem a vida inteira, né? Nesse momento eu preciso disso. Lá na frente talvez eu não vá precisar, mas eu estou construindo, eu preciso disso. Exato. Então eu engolia esse sapo e ia. Engolia o orgulho, a raiva e tudo, e ia, atendia no maior amor. Mas sempre passava por essas situações. E às vezes a gente passa por isso. Não é fácil, né? Então eu também, se eu não começasse a atender dessa forma, lógico que eu teria que ir trabalhar em outro lugar. É o que eu sempre falo para as profissionais, porque elas falam, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho isso, ninguém contrata, você não pode atender home care, você não pode fazer isso. Não, então você vai trabalhar para outra pessoa, você vai trabalhar fora da sua área, você vai fazer um caixa, você vai colocar 6 meses a 1 ano. Você vai fazer um caixa meta com isso e você vai definir, né, um meta de fato, porque isso não é a sua vida inteira. Isso é um processo que você está tendo que passar. Essa é a sua realidade. Você vai aceitar? Cássia, eu aceito a minha realidade, eu entendo o meu próximo passo. Cássia, eu não aceito, eu não quero. Então você aceita a condição que você tem, porque vai ser essa. Entendeu? O que não dá é para ficar reclamando e não agir. Não existe isso no empreendedorismo, né? Se a pessoa ela não entende que ela precisa fazer, ninguém vai fazer por ela. Porque a gente deu um exemplo ontem na imersão. Se eu te pagasse 10 mil reais para você fazer tudo que eu te pedisse para fazer como um salário, você faria, muito possivelmente, se você estivesse trabalhando para uma pessoa, né? Então, se você fosse contratada ganhando 10 mil reais para fazer o que você precisasse fazer vídeo, fazer post, você tinha que vender, você tinha que fazer um monte de coisa, você faria. Sim. Porque pelo seu negócio muitas pessoas não fazem. Porque para ganhar essa mesma coisa dentro do seu trabalho, você não faz. Se te pagassem, você faria. Agora, como é pra você, no dia que eu tô triste, eu não vou fazer, no dia, eu não tô bem, várias coisas que... Isso influencia e é um impacto, não é assim de levinho, não. Isso derruba muitas coisas. Sim. Isso te impede de ter aquela visão de que, caramba, eu sou o meu próprio patrão, né? Eu preciso levantar essa empresa, eu preciso fazer ela girar. Eu sou uma empresa. Eu faço por outra pessoa, por que eu não vou fazer por mim? Se fosse para eu ter um salário em outro lugar, lógico que eu faria, porque que para mim eu tô baixando a cabeça desse jeito. Construindo o sonho dos outros, eu faço, mas para construir o meu próprio... Obviamente as pessoas fariam, né? E quando é para ela tem essa resistência ainda, porque ela tá presa no ego, ela tá presa no medo, no que vão falar, e se der errado, no não merecimento, que muitas vezes tem eu não mereço, né? Será que eu vou dar conta? Por que, Cássia, você está falando tudo isso? Porque eu tive desse lado. Sim. Então, eu tinha muito, eu não vou dar conta, né? Eu não vou conseguir. E aí, mais uma vez, pesa aquela questão das pessoas que estão ao redor, que muitas vezes essas palavras, elas vêm de dentro da própria casa. Não, né? sim. Então, realmente, não pode ser um fator essencial para a decisão de empreender. Não. Porque a partir do momento que o apoio, esse suporte for essencial e ele não vier, você vai ficar estacionado. E é de novo que a gente falou, escolher a dedo, então, quem eu vou ouvir. Porque eu tenho que honrar as pessoas que estão do meu lado, pai, mãe, eu vou honrar essas pessoas, só que eu não preciso do apoio delas. Eu preciso que elas só entendam. Se não entender, só respeita, porque eu vou seguir. Né? E daí eu aprendo de fato, aquilo muitas vezes vai machucar, só que aquilo não pode me parar. Por quê? Elas não têm a visão que você tem. Elas não enxergam o que você enxerga. Elas não veem o que você vê. Né? Elas não querem chegar onde você quer chegar. Então, muitas vezes, lógico, para ela vai ser inimaginável. Sim. Nossa, ter que abrir mão de muitas coisas para colocar dentro da empresa. Sim. Caramba, né? Eu vou ter que colocar, não vou conseguir tirar um salário agora. Eu vou ter que dar uma segurada um pouco. Então, as pessoas romantizam muito a questão do empreendedorismo, né? Como se fosse algo, é fácil dentro do processo, né? Que, eu vou empreender porque daí eu vou fazer isso, eu vou conseguir fazer isso, eu vou ter um horário mais flexível de trabalho. Cara, não, eu falo, se você, na sua agenda, né?
Se você dedica a sua agenda só para atendimento, hoje você é um profissional fadado. Porque se você não tem um horário para você administrar, se você não tem um horário para você produzir o seu post, se você não tem um horário para falar com o cliente, para fazer a venda, você vai ser o quê? Um profissional que só faz, Sim. vai se pegar num desespero de uma agenda lotada. Porque eu tô falando isso? Porque eu já tive a agenda das 6 da manhã às 11 da noite e eu não tinha uma vida nenhuma. E eu não faturava, eu faturava, mas eu não lucrava. Então isso é uma relação pra gente ver. Então eu não tinha vida, estava extremamente cansada. É onde, de novo, quem já tá no processo sabe do que eu tô falando. Sim. Sabe que é difícil. A gente tem a dificuldade do crescimento, mas quando a gente também cresce, tem a dificuldade do crescimento em si. E aquela questão que o sábio já dizia, né? Que é loucura fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Ou seja, se você de segunda a segunda levanta às 8 e vai dormir às 11, meia-noite atendendo, nunca você vai ter um resultado diferente do que aquele dinheirinho ali entrando, você comprando coisas e reinvestindo e fazendo isso para sempre. Ou seja, não vem um crescimento, não vem uma expansão, não vem uma questão de você... E se você ficar doente, a sua empresa fecha. Exatamente, de você ter uma equipe, de você começar a pensar em tudo isso. As pequenas coisinhas que depois vão fazer o nosso negócio girar, né? Mas eu falo que hoje, se você não tem uma agenda assim, você tem que começar a disponibilizar dentro do seu atendimento um horário para isso, para fazer as suas seleções de postagem, para fazer o seu negócio, gerenciar o seu negócio, para ver o financeiro da clínica. Se você disponibilizou lá seu horário de trabalho, é das 8 às 20 da noite, vamos supor. Seu horário é das 8 às 20. Só que você só tem 3 clientes aquele dia, você tem um cliente aquele dia, vamos supor. Se naqueles outros horários que você tem livre, o tempo que você dedicou para trabalho, você não está trabalhando, alguma coisa vai dar errado. Porque se eu ver só o meu trabalho como se fosse... se eu estou atendendo, eu estou trabalhando. Se eu não estou atendendo, eu não estou trabalhando. Né? Isso é um erro na questão do empreendedorismo na estética, porque se a pessoa ela não tem um cliente naquele horário, ela já acha que ela é um fracasso, ela acha, putz, as pessoas... Nossa, eu tenho vários horários vagos. Não, ali, caramba, é uma oportunidade. É uma oportunidade de você fazer outras coisas que você não faria se tivesse ocupado, atolado. Isso, porque daí a gente começa depois a pensar na questão da escala. Porque daí eu vou conseguir, hoje eu faço as minhas postagens, eu trabalhando um pouco melhor, eu vou conseguir pagar uma pessoa para conseguir fazer a postagem com mais qualidade, né? Para fazer a imagem lá mais bonita, eu vou conseguir pagar um fotógrafo para tirar uma foto bonita, para eu melhorar a minha divulgação, eu vou conseguir me vestir melhor, colocar uma decoração diferente ali na clínica. Então, são pequenas coisinhas, né, que a gente vai conseguindo fazer para sair de um processo automático e eu começar a posicionar, que é o que hoje eu acredito e ensino, que é a formação do teu próprio conceito, a criação da sua própria marca, né? E colocar ela em ascensão para isso. Então, hoje, na Revolução, é justamente isso que a gente faz. Então, a gente resgata o profissional do amadorismo e ele se colocar como empreendedor do negócio dele, como cara do negócio dele. Trazer uma visão mais estrutural do negócio, né? Porque, de forma no geral, simples. na estética, é o negócio de um homem só, né? Eu sou o office boy, eu sou o esteticista, eu sou o que limpa, eu sou o que faz... E trazer isso de forma simples, mas que a pessoa possa começar a estruturar isso para quando vier o crescimento, ela tiver condições de administrar tudo isso. E ela entender o que ela quer, né? Porque hoje, lá na clínica, eu faço tudo também, entre aspas. A gente tem os parceiros e tudo mais, a gente tem uma equipe, tem biomédico, tem massoterapeuta, tem nutricionista, tem psicólogo, tem tudo, né? Só que a mente ainda do negócio sou eu, por exemplo. Então tem coisas que eu não vou abrir mão. Então é exatamente Entendeu? isso. É você ainda estar lá na sua clínica, beleza, mas hoje você já tem uma estruturação totalmente diferente, sem necessariamente ter que ter investido horrores ou ter que ter tido um super capital para fazer isso. Aposto que lá na Revolução você vai oferecer várias estratégias para isso acontecer, mesmo com poucos recursos, digamos assim, né? 100%. Só resgatando a questão da agenda ali, eu lembrei de uma coisa importante que certa vez eu conversei numa sala, era uma sala VIP de Estética In. Tava com a Edi Super, né? Maravilhosa ela, né? E a rainha lá da limpeza de pele, né? E aí ela falando uma coisa que me deixou muito curioso, que ela falou assim, olha, uma agenda lotada
ela é um sinal, certo? Mas não é um sinal positivo. Aí eu fiquei, como assim não? A agenda lotada não é um sinal positivo. Ela falou, a partir do momento que eu tenho todos os meus horários preenchidos, é hora de aumentar o preço. Que aí ela vai... É isso mesmo. Para quê? Para selecionar clientes e trazer os clientes que vão pagar o valor certo e ela vai trabalhar menos. É justamente isso que eu fiz. E, às vezes, até mesmo reduzir os horários disponíveis. Isso. Então, uma agenda que era de 8 às 18 vai ser de 8 às 16 agora. Isso. Cortei 3 horários aí, certo? E vou oferecer menos horários com valor a mais. Quem quiser vai pagar. E aí, isso, no final das contas, a resposta disso é: estou trabalhando menos e ganhando mais. Olha que coisa curiosa. Isso. O que a gente chama disso é reposicionamento, né? Então, nós vamos reposicionar a visão da minha marca. Quando eu estou fazendo isso, o que eu estou estimulando? Eu estou estimulando uma exclusividade. Então, a pessoa já não tem mais uma predisposição de horário para qualquer horário. Eu vejo muita briga, por exemplo, as minhas clientes querem o horário que elas querem, aí eu tenho que ficar cedendo. Não, opa, calma. Então, primeiro, você não tem autoridade nenhuma. Uhum. A partir do momento que o cliente senta na sua cadeira e ele é uma autoridade, ou seja, ele manda no horário, ele manda no que ele quer fazer, no que você vai fazer até, né? Esquece, você ainda não entendeu nada do processo, né? Agora, por isso que eu falo, tem um post, né, que ele fala, agenda lotada para quem? O desespero da agenda lotada. Por quê? Agenda lotada não quer dizer absolutamente nada. Nada. Agenda lotada para quem? Porque a agenda lotada para mim são 2, 3 pessoas. Às vezes uma tá lotada. Uhum. E a agenda lotada para muitas empresas são 10 pessoas no dia, 30, 50 pessoas. 10 pessoas pagando 30 ou uma pessoa pagando 300. Exatamente. Então, a clínica, a gente tem todo um reposicionamento. Hoje, a minha consulta, né? Eu cobro pela consulta. Eu sei que muitas profissionais têm uma dificuldade nisso, né? Então, hoje a nossa consulta custa R$300, que um dermatologista muitas vezes não vai conseguir cobrar isso. A gente sabe da realidade que a gente tem. Mas por quê? É a consulta em si? Não, é a experiência que a gente proporciona dentro desse atendimento. Sim. Então, é onde a gente consegue colocar a questão do conceito da marca. Como que eu vou gerar exclusividade, como que eu vou chamar a atenção das pessoas, fazer com que elas respeitem e principalmente com que elas desejem a marca. Sim, você precisa ser um diamante. Né? Eu falo que você precisa ser desejado. Né? Isso é o que o marketing faz para nós. E você precisa, né, fazer com que as pessoas sintam como se fosse uma inspiração através de você, né? Então, nós vamos ser a cara da nossa marca, porque eu sei que a maioria dos profissionais é no 1 a 1, e isso é muito bom, tá? Não se desmereça por isso, porque isso é bom, as pessoas vão vir porque é você. Procedimento por procedimento, Rico, concorda que todo mundo faz? Sim. Se a gente for a massagem, Rico faz massagem, eu faço massagem, mas por que um paciente meu não faria com você e um paciente seu não faria comigo? Porque somos nós. Então, a gente cativa as pessoas por quem nós somos. Quando eu falo isso, eu sempre questiono as pessoas, né? Quem que você é? O que você está mostrando para as pessoas? E muitas vezes ela não sabe responder o que ela quer, porque ela ainda está sendo empurrada pela grande massa, fazendo o que todo mundo faz para se sentir enquadrada no mercado, algo, né? Com medo de ser rejeitada. Então, por que existe? Por que você está fazendo isso, né? Eu converso com dezenas de profissionais todos os dias, né? De verdade. Eu tô sempre ali no direct, tô dando consultoria gratuita na caixinha do Story, a gente tá falando no grupo lá da Revolução. E aí, eu ouço muitas histórias, né? Tô ouvindo história todos os dias. Engraçado, uma que eu perguntei pra ela, por que a sua logomarca é dessa forma? Né? Porque quando a gente foi fazer uma questão de brand, que é a questão da imagem da marca, eu sempre faço um direcionamento com a personalidade. O que a pessoa quer passar e tudo mais, né? E eu pedi para ela olhar 5 minutos a marca dela e o posicionamento que ela estava tendo nas redes sociais. Então, ela era aquela profissional vista como comum. Ou seja, ela vendia só procedimento. Ela vendia sessão, ela vendia procedimento. De novo, procedimento por procedimento, todo mundo faz. É óbvio que você vai ser comparada pelo preço. Sim. É óbvio. Agora, não importa quanto custa, anota isso aí se você está ouvindo, tá? Você nunca mais vai esquecer. Não importa quanto custa, importa quanto vale. Quanto que eu estou valendo para as pessoas?
Tudo existe significado por trás. Sim. O que eu estou representando para as pessoas? Como que eu estou passando isso? Então, é aí que a gente entra numa linha de exclusividade e diferenciação. Na personalização, que é uma coisa que eu sempre ensino. Na Revolução, a gente ensina a criação do seu próprio conceito, geração de experiência através do que você já tem, não importa se está começando agora, se já tem muitos anos na estética. Cada vez mais gerar exclusividade, um conceito de marca única mesmo. De experiência também, experiência 100%, tá? Então, é uma coisa que é forte para as pessoas e a pessoa ela precisa sentir. Então, o que a gente mostra precisa ser sentido. É quase como se fosse palpável para a pessoa. É quando eu posto a maca, né? E as profissionais falam assim, e as minhas pacientes, putz, eu queria muito estar aí agora, eu queria deitar aí agora, né? Quando eu recebo novos clientes na clínica, eles falam assim, Cássia, eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Eu só quero sentir essa experiência que você fala. Exatamente. Que experiência que é essa que você fala, que você mostra? Quando eu vejo o café que você serve, o cappuccino lá com a Torre Eiffel, né? Que eu tenho muita referência francesa, a gente nem citou, comecei a falar, nem terminei disso. Mas esse novo olhar, é a revolução mesmo, né? Porque eu saio de uma linha comum e eu entro numa questão de, deixa eu olhar pra mim aqui, deixa eu ver o que eu quero, deixa eu ver o que tem aqui dentro. E o que eu quero passar para as pessoas, né? Também dentro daquilo que eu já possuo, né? Isso. Eu fiz foi uma palestra inteira falando sobre isso. Foi até no Aesthetic Conference 2020 agora, falando sobre exatamente trabalhar com aquilo que você possui, porque muitas vezes as pessoas se frustram se espelhando em outros. Porque eu quero oferecer a experiência Cássia Curso. Não, você vai oferecer a experiência Rico Porto. Isso. Dentro das tuas possibilidades, mas fazendo o teu melhor. Isso. Não é verdade? E aí, ainda voltando naquela questão do diferencial, a partir do momento que você não tem um diferencial, que você é um profissional comum, realmente o único meio de comparação vai ser o preço. E aí é o questionamento. Aí vira um leilão. Não, é o questionamento que você precisa fazer para você mesma, né? Porque eu não tô aqui para ditar regra em nada. Eu falo porque as pessoas elas precisam assumir o controle do que elas querem para a vida delas. Então a pergunta que eu te faço é: você quer ser altamente diferenciada, gerar uma exclusividade, ou você quer ser comparada pelo preço mesmo? Porque existem clínicas populares hoje em dia e que faturam muito bem, que são super bem posicionadas. Sim ou não? Responde isso, né? Não, que eu quero gerar exclusividade. Então, você vai ter que pagar um preço para isso, né? E você vai ter que parar de falar só de produto e serviço e começar a falar sobre pessoas. Quando eu falo isso, o mundo das pessoas cai, vira de cabeça para baixo, porque aí elas falam, como assim eu vou falar de pessoas? Como é que é isso? Como é isso? Isso Por é exemplo, o seu paciente, ele não quer saber quais são os números de sessões somente que ele vai fazer no rosto. Ele quer se olhar no espelho e se sentir bem com ele mesmo. Sim. Ele quer parar de utilizar a base que ele esconde por trás da mancha. Ele quer parar de olhar no espelho e ver que a roupa dele tá pegando de novo. Ele quer parar de culpar a criança que ela acabou de ganhar como culpa da baixa autoestima dela. E isso ninguém fala. Né? Isso ninguém fala dentro do processo, porque eu acredito que nós não somos a nossa profissão somente. Sim. Nós somos o que nós fazemos através da nossa profissão. Só que se eu só falo de produto, de serviço, muitas vezes não é que é ruim, mas é que as pessoas ainda não entenderam. Então ela não entende o porquê que o seu peeling, que custa R$300, é diferente de um que custa 60. O que ele faz não é o peeling, tá vendo que não é o peeling, é o que ele vai proporcionar de resultado na vida da pessoa. E aí a gente vai ter que falar de frustração. A gente vai começar a questionar um pouco mais nichado, né? Você, mulher, né? Você tem 25 anos mais ou menos. Você já teve aquela retenção, já sentiu que você ficou muito inchada no período menstrual e às vezes você nem sabe o que fazer com aquilo? Eu começo a falar de pessoas. Eu começo a falar, você homem, já sofreu com aquela queda capilar? Tá percebendo reais, que né? O seu cabelo tá ficando mais ralo? É, né? O que a gente chama de falar de dores, né? Sim, seriam as dores das pessoas, né? E aí, lógico que eu vou falar de produto e de serviço. Sim. Só que ele vai complementar... Mas dentro de um contexto. Isso, eu preciso fazer com que as pessoas entendam aquilo. E muitas vezes você tá ali lutando pra mostrar, pra vender, pra falar, só que a pessoa não entendeu nada.
A pessoa está chegando para você está fazendo um orçamento, você está falando o número de sessão, passando um preço para ela, ela vai olhar aquilo ali, beleza. Um monte de nome lá para ela, que às vezes ela não sabe nem o que significa peeling. Não sabe nada. É o que acontece, a gente fazer subestima. Peeling aqui, o ultrassom, não sei o que. A gente subestima o público leigo, porque existe uma coisa que a gente esquece, que é o senso comum das pessoas. Né? O senso comum, você é profissional, nós somos profissionais. É óbvio pra gente. Para as pessoas comuns, não são óbvio. Então, eu preciso entrar nesse mundo comum e começar a pensar com a cabeça do meu cliente. Quando eu começo a pensar com a cabeça dele e eu falo o que ele sente, eu falo o que ele está passando e eu falo que eu posso solucionar aquele problema, eu verbalizo isso, eu tô tocando numa parte dele que ele vai falar assim, opa, eu sinto isso aí, hein? Eu tenho isso aí. Nossa, eu já tentei de tudo e realmente eu não consigo clarear o meu melasma. Eu já fiz de tudo, eu já comprei um monte de produto, eu já passei um monte de coisa e realmente eu não consigo. E quando você fala isso para uma pessoa, ela fala, eu sei que você já fez de tudo. Ou você já fez de tudo? Pergunta, o que você já fez para cuidar do seu rosto? Você começa a gerar o que a gente chama dentro do processo, que hoje nós estamos na era da verdade, que é a conexão com o público. E vou atrair todo mundo, Cássia? Não. Você vai atrair as pessoas certas, as pessoas que vão ter afinidade com a sua marca, o grande lance nem é atrair todo mundo, né? Nunca. É atrair o público certo. Eu já falei isso em algumas oportunidades. Às vezes você está atraindo o público errado. Isso. Não é a questão de você ter que fazer o leilão do valor, do preço, né, na verdade, mas é atrair o público certo que vai valorizar teu trabalho, vai entender e vai adquirir. Agora, falando de um ponto de vista mais prático, nós estamos falando de profissionais que só falam de produtos e serviços, falando que ele precisa ir além, que ele precisa falar de experiência, ele precisa ter o diferencial. Como a Revolução Estética pode ajudar as pessoas na prática nisso? A gente direciona partindo dos pilares, entendendo o que a pessoa quer passar para o outro. Então, a gente precisa fazer um posicionamento de marca. O que é a Revolução Estética? A Revolução Estética é uma academia de negócios para empreendedores. Perfeito. Então, são para pessoas, né, que estão começando agora, até mesmo estudantes que estão com um pezinho para iniciar, né? E são profissionais que já estão há um tempo no mercado, mas não estão satisfeitas e que querem se diferenciar. Então, quando a gente Ou seja, todo mundo. Todo mundo. A Tanto revolução quem está é para todo mundo. Quanto quem está aí precisando de um Sabe por quê? precisando de uma luz nesse sentido. E não somente isso. Pode ser que você já está super bem e você quer melhorar aquilo que você já faz muito bem. Sempre é possível então, melhorar. Então, eu falo né? que é para todos os tipos de profissionais, de fato, porque a gente vai estar ali sempre num ambiente direcionando você. Nós temos, assim como vocês, né, aulas semanais com temas diferentes, só que para uma parte sempre voltada para uns pilares que nós acreditamos, que é a questão da autoliderança em si, porque nenhum profissional, nenhuma empresa, nada suporta uma liderança fraca. Sim. Né? A gente já tinha comentado sobre isso. Então, se você não confia, se você não acredita, então, primeiro a gente trabalha muito a questão do encorajamento. Lá nós temos aulas de quebra de medos, de enfrentamento. Nossa, que legal. Por exemplo, eu não sei como... quero gravar, Cássia, não sei como gravar. A gente vai ter uma aula te ajudando a entender esse seu medo. Por que não? Né? O que tem aí dentro? Então, ensinando a pessoa a olhar para ela. A revolução não desassocia o olhar para ela mesma. Por quê? Eu não posso, Rico, passar estratégia somente para a pessoa se ela está toda cheia de medo e insegurança. Uma pessoa insegura, com medo, que não tem certeza do que quer, que não sabe o que quer, não tem clareza, você pode dar a estratégia que for na mão dela. Sim. Ela vai ter os melhores cursos, ela vai continuar. Executar. Não vai. Então, nosso pilar principal dentro da revolução é essa questão também pessoal. Então, nossas aulas são mescladas com a autoliderança. Depois nós temos a questão do marketing, da venda. Porque depois que nós falamos sobre você, né, que a gente entende mais sobre o que você quer, sobre a sua personalidade, a gente entende o que você quer passar de essência dentro da sua marca, né, como que você quer falar com as pessoas, qual que é o posicionamento que você quer mostrar, a gente começa a falar de pessoas. Então eu vou ter o foco, por exemplo,
o que meus pacientes sentem, eu vou ensinar como ela entrar na cabeça do paciente, né? Então, como ela vai comunicar para que eles comecem a perceber que a sua marca pode ajudar, né? Então, a gente vai falar sobre pessoas e depois nós vamos falar sobre negócio. Então, são as estratégias que vão fazer atingir... dito, né? Vão fazer atingir esse público, vai fazer você vender dentro de uma consulta, você vai conseguir olhar no olho do paciente e não ter medo de falar o seu preço, né? Porque existe muito essa trava de eu não sei vender, eu não sei vender, eu não sei vender. Cássia, e eu vou te falar uma coisa que é experiência minha mesmo. É muito importante, assim, eu achei super bacana essa parte de você começar com a pessoa, começar com o indivíduo antes das estratégias, porque eu mesmo, quando no início da minha carreira fui buscar orientações com relação a vendas e estratégias para vendas, eu aprendi as estratégias, mas eu não consegui colocar em prática, Travado, porque eu não né? conseguia me enxergar naquilo, enfim, eu não consegui desenvolver aquilo ali para mim, entende? Então, eu não tenho dúvidas que aquele era um conhecimento muito bom, eram técnicas excelentes, mas não eram para mim. Isso. Né? E é justamente isso que nós fazemos nas aulas. Então, são várias aulas, né? Tem sei lá, mais de 200 horas aulas lá, sei lá. Nossa, que legal. É muita aula, Rico. E aí tem os treinamentos um pouco mais massivos, né? Que eu passo 4 horas com elas, a gente fica em imersão, Uau. que é fechado e tudo. A gente teve agora esse final de semana, né? Por isso que eu tô aqui, né? Em Brasília, a gente veio para um estúdio aqui. E aí, o que acontece? Eu preciso trazer ela para um eixo. Eu preciso, porque senão, às vezes, é o que a gente falou lá no começo, eu tô presa na comparação, eu tô presa no medo, eu sei que eu tenho que fazer. Por que eu tô falando isso? Porque é o que eu escuto. Então, da mesma forma que eu pego a percepção de vocês profissionais, é o que eu faço com os meus pacientes. Eu pego a percepção das pessoas e eu faço elas enxergarem o que sozinha elas não estão vendo. E às vezes é um passo simples, né? Ela precisa começar a desassociar algumas coisas, né? Então, lá nós contemplamos, né, essa questão global de um negócio. Sim. Um negócio, ele não é sustentável somente com estratégias, ele não vai se sustentar se você não estiver bem com você, se você não souber olhar para você como uma empreendedora, se você não entender que você pode aprender a vender, porque o sucesso ele é treinável, vender é treinável, né? Tudo é treinável, a gente aprende as técnicas, nós somos capazes de aprender tudo. Tudo é treinável. Então, eu vejo muitas dificuldades de vender home care, por exemplo, uma coisa básica. Essa é uma grande dificuldade. É um clássico. E a gente bate demais essa tecla da importância, isso, mas é um elas têm uma trava com não isso. Não pode, é inadmissível. Eu não vou bater, mas vou ao mesmo bater, tempo é muita dificuldade que elas têm. Muita. Então, eu ensino do básico, sabe? É você olhar no olho do paciente, de levar ele para um direcionamento, são os pilares das consultas, né? Então, eu ensino elas a vender dentro da consulta, como acolher esse paciente, como questionar esse paciente para ele se sentir dentro do problema, porque se ele não entender o problema que ele tem, ele não tem consciência, e aí você passa uma prescrição e o paciente ele não vai seguir. E aí ele entendendo também que ele é parte do problema, ele entende que ele é parte da solução também. 100%. E aí ele vai... E a solução é 100%. De fato, estar como uma equipe junto com o profissional, isso, fazendo a parte dele para que o resultado venha. Né? E não existe, para mim, esse negócio, muitas pessoas acreditam, aquela desassociação, é 50% seu, 50% meu. A minha visão é 100%. Eu não vou dar meu 50%. É 100%, então é 100% meu, 100% dele. Só que se ele não tem um processo de consciência por trás, e se eu tenho um processo muito de julgamento, você não fez, você é isso, você é aquilo, né? E eu não entendo por quê, se eu não entro na história, e aí é uma coisa que vocês vão falar, meu Deus, eu preciso entrar na história do meu paciente. Porque se eu não entender a história de vida dele, como que eu vou fazer uma orientação se eu não faço ideia de como que é essa rotina? Se eu só perguntei uma questão de entrevista de sim ou não dentro de uma anamnese e eu ainda não acessei algumas partes que são cruciais para entender se essa rotina é muito turbulenta, se ele tem um pouco mais de dificuldade, né, de adaptação. Como? Ouvindo as pessoas. Então, a gente, e lá dentro da Revolução, nós temos aulas de comportamento humano, né? Então, para você conseguir analisar a pessoa que senta na sua frente,
né, para você tirar respostas dele através de perguntas, porque às vezes você pergunta uma coisa, quantas vezes um paciente omitiu para você, né? Então a gente sabe que muitas vezes a pergunta certa muda tudo. Então, Rico, é um pilar tanto sólido de baixo, que é começando por você, até as partes mais técnicas da questão, sobre a venda, sobre como fazer o meu marketing, né? Eu não ensino técnicas, então as técnicas nós temos os parceiros, inclusive você, né, tá lá com a gente. Mas o que acontece? Eu ensino você pegar o seu conhecimento e mostrar para as pessoas que você é bom pra caralho do que você faz e que você pode ajudar as pessoas de uma maneira exclusiva e colocar a sua essência. Então, se você quer passar elegância dentro do processo, que é o que eu acredito, né? Você vai fazer isso com maestria, você vai se diferenciar e você vai ser você. Você não vai ser a pessoa que copia o outro, que tá sendo, olha lá, é igual aquela, não. Você vai ser você na sua força, né? Então eu falo que a gente sempre vai com tudo e lá na Revolução a gente aprende a fazer mais e melhor com aquilo que nós já temos, com aquilo que nós somos e entender que os erros ou as dificuldades que você tem, ela é só uma ponte para te levar para algo que você ainda não sabe. É só maravilha, isso. Muito bom mesmo. E é assim, pra gente já ir pros nossos finalmente, depois de 1 hora aqui de conversa, que eu nem vi o tempo passar. Eu nem vi também. Como as pessoas que estão nos ouvindo agora vão poder fazer parte disso, da Revolução? A academia ela não é aberta 100% sempre. Nós temos aberturas, né, a cada mais ou menos 2, 3 meses, onde a gente faz captação desses pacientes, dessas profissionais. Mas a maneira mais fácil seria elas seguirem o meu perfil, por exemplo, @CassiaCursi. Lá vai ter um link tem até aulas gratuitas lá, elas podem ficar à vontade para assistir. E dentro desse link gratuito tem como se tornar membro da academia. Sim. Então lá tem todo o direcionamento. A gente tem uma mensalidade de R$77 por mês. Muito barato. No plano anual, né? Então que investimento. É muito barato muito e tem acessível. Todos esses acessos, né? Tanto depois para mentorias individuais, que quem é membro tem descontos em mentorias e tudo mais, né? Nós temos também, a gente nem falou aqui, mas lá no meu perfil vocês vão ver a questão de Paris também. Então, hoje eu levo profissionais para se especializar na França, com intercâmbio exclusivo. E na próxima turma eu vou, tá? Nós vamos, né? Te falei. E a Revolução, ela serve justamente para isso, para fazer com que as pessoas realizem esses sonhos. Sim. Então, às vezes, ela ainda não, Cássia, eu quero muito ir para Paris no intercâmbio com você, né? Só que ela ainda não consegue. Não é a realidade, entre aspas, dela agora, só que a pergunta que eu faço é o que nós vamos fazer para conseguir? Isso. Então, às vezes, é a venda de R$1.000, R$2.000 que ela vai conseguir fazer no mês para conseguir o investimento que ela precisa. Então, eu costumo fazer com que as pessoas entendam que é ela que vai se salvar, né? Eu aqui vou ser só uma ponte, mas ela vai ter o total domínio disso, né? Eu tenho muito orgulho de estar convidando aqui as pessoas para conhecerem, contar essa história, e você tá me dando essa oportunidade aqui também, né, de estar levando essa coisa meia louca, porque se eu continuar contando aqui vai ficar mais 1 hora falando, né? Mas a Revolução é isso, ela é uma comunidade, né? Uma plataforma exclusiva para membros, onde eu abro o jogo ali de tudo. De tudo. Então eu falo sobre pessoas, eu falo sobre você que está me ouvindo, né? A gente vai, às vezes, até, pode ser, se você quiser chorar, eu vou deixar você chorar, depois eu vou levantar, a gente vai levantar e vai entender o que você precisa fazer. Sim. Vai ter o direcionamento ali para tudo. Bom, que bacana. Né? Então, é aquilo que eu te falei, a gente tira as pessoas do comum e mostra como elas podem ser extraordinárias dentro daquilo que elas fazem, entende? Legal, muito bom mesmo. Nossa, que coisa boa. E saber assim que as pessoas podem ter isso de forma tão acessível, né? De fato, é algo que eu gostaria de ter tido quando eu iniciei a minha carreira. Também. Eu acho que teria me ajudado muito. Muito. Mas, enfim, que bom que essas pessoas podem agora, ter. Né? É para ser agora, tudo tem seu tempo, né? Cássia, um prazerzão falar com você. Prazer foi todo meu. Gratidão por ter topado vir aqui gravar esse Espero podcast. que vocês tenham gostado. Só para ressaltar que em breve nós teremos conteúdos de Cássia Cursi aqui na nossa plataforma. Sim, senhoras. Lovers. Com certeza. Vai sair a palminha? Essa mulher maravilhosa vai trazer aqui empreendedora, inteligente, virada.
vai trazer aqui diversos conteúdos interessantes nesse mesmo segmento. Né? E tá todo mundo convidado para seguir aí o perfil da Cássia, que é... Cássia Cursi. Cássia Cursi. Cássia com K, viu, gente? Cássia Se com der para K pôr na descrição. C-U-R-S. Isso, Cássia. Tá, mas eu vou colocar ali o link na descrição desse podcast aqui. Que ali vocês conseguem entender um pouco mais sobre a nossa visão, vocês conseguem ter uma conexão também com esse outro lado do empreendedorismo, que são coisas que ninguém nunca te fala mesmo, né? Te dá um alívio. E aí tem outros conteúdos que você sempre está lançando lá nas suas plataformas de rede social. Sempre vejo alguns tapas com luva de pelica lá. Sim! Eu vejo ali uns puxões de orelha. Tem tudo, isso gente. É legal, é bom seguir gente assim positiva. É uma troca muito legal. Bem bacana. Então é isso, gratidão mesmo. E a gente fica por aqui. Esse foi mais um Estética Lovers Podcast, apaixonados por estética. Estética Lovers Podcast, apaixonados por estética.